Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Soft Expert. O evento de hoje apresenta o tema Descomplicando a Gestão Estratégica. A apresentação será realizada por Fabrício Albrecht, especialista em gestão de negócios e mestre em administração estratégica. Atualmente, Fabrício atua como consultor em liderança e estratégias de negócio pela Albicom Consultoria, além de ser professor e coach. Desejo a todos um ótimo webinar. Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar a descomplicar a estratégia, né? É muito comum a gente sempre ver uma imagem de tabuleiro de xadrez associado à estratégia, não é verdade? Né? Mas aí eu pergunto, você sabe jogar xadrez de verdade? Eu particularmente não sei. Eu sei que o cavalo anda em L, né? E que a rainha é a peça mais poderosa do tabuleiro. Mas eu não sei jogar xadrez. Então eu acho injusto a gente associar algo que é tão trivial a nós, tão corriqueiro, que é a estratégia, a um jogo de xadrez que é algo tão complexo. A gente também é muito comum ver a figura, o nome estratégia associado ao meio militar, né? Então, a gente vê muitas publicações como Sun Tzu, A Arte da Guerra, entre tantas outras, que falam da estratégia como arma de batalha, né? Então, estratégia é igual à guerra. Realmente, a estratégia nasceu no meio militar, mas ela não é um sinônimo de guerra, ela não é um sinônimo, você não guerreia, né? Arduamente em batalhas que envolvem a vida e etc., com seus oponentes, né? Você tem disputas, mas também tem alianças, também tem parcerias, né? Então a estratégia é algo ruim, é algo onde se briga, onde se bate, onde se apanha, né? Como é que é? Essa imagem para mim ela é muito, muito bacana, né? Duas pecinhas de xadrez se degladiando num tabuleiro. A estratégia é algo ruim, né? Ou será que a estratégia é algo para poucos e muito experientes, aqueles indivíduos de cabelo branco, bem vividos? Será que os mais jovens não têm condições de formular estratégias, né? Afinal, então, o que é a estratégia? Eu vou tentar responder essa pergunta te fazendo outra pergunta. Quem de vocês já viu o planejamento estratégico de alguma empresa onde trabalhou? É bem possível que se você trabalha no nível estratégico da corporação, da empresa onde você trabalha, certamente você já tenha visualizado, já tenha tido contato com esse material. Mas para muitas outras pessoas isso não é algo tão comum assim. Um dos grandes erros das empresas é criar os programas de planejamento estratégico, criar as políticas de gestão estratégica do negócio e esconder isso das pessoas, não fazer com que isso chegue lá no operacional, né? A estratégia, conceitualmente falando, ela nada mais é do que um conjunto de passos mentais e comportamentais explícitos necessários para atingir um ou mais objetivos. Ou seja, conjunto de passos mentais e comportamentais explícitos necessários para atingir um ou mais objetivos. Eu gosto de dizer que é o pensar e o agir. A origem dela, como eu falei anteriormente, está lá no meio militar, está lá antigamente. A palavra estratégia ela deriva de alguns termos do latim, né? Então, e esses termos eles denominavam algumas figuras. Não se preocupe que eu não vou fazer você segurar uma granada agora para ficar acordado, né? Quem assistiu um filme nacional aí sabe do que eu estou falando. Stratos ou stratiar, né? Era o exército acampado. A estrateia era a expedição ou campanha. O estrategel, estrategel era você liderar como um general. O estrategos era o comandante do exército. E, portanto, a estratégia era o conjunto de qualidades e de habilidades desse general, desse indivíduo que comandava esse exército, que acampava, que saía em expedição, certo? Então, Chandler traz uma definição bastante cirúrgica para nós a respeito desse tema, né? Que a estratégia é a fixação de objetivos empresariais e a alocação de recursos necessários para a consecução desses objetivos, né? Se a gente for pensar em estratégia,
teóricos, os grandes teóricos, eles propõem duas visões distintas, né? Duas perspectivas de estratégia competitiva, né? Uma delas é Porter, que propõe em 1985, que é a perspectiva de estratégia competitiva no modelo organizacional industrial, o outside in, né? Ou seja, é de fora para dentro, o meio externo que é considerado como principal determinante das estratégias a serem selecionadas pelas empresas, né? E Krog e Ross, na mesma época, 1985, propõem uma abordagem diferente, abordagem baseada nos recursos, RBV, ou modelo de competência, ou seja, é inside out, o que eu tenho na empresa, os recursos que eu tenho, as pessoas que eu tenho trabalhando, o time que eu tenho trabalhando, a minha reputação, tudo aquilo que eu construí e que eu tenho disponível é o que eu ofereço em forma de produto que gera vantagem, que gera competição para o mercado lá fora. Eu gosto de ilustrar a estratégia lembrando de um case do McDonald's, né? O McDonald's, em certa feita, estava com dificuldade no Brasil na venda de sobremesas, né? Então eles olhavam lá nos relatórios finais deles, o relatório que trazia os números lá das sobremesas, ele apontava que no Brasil houve uma queda vertiginosa na venda dessa categoria de produto. Alguém foi investigar mais a fundo e percebeu que o problema estava nos sorvetes, né? Então os sorvetes do McDonald's custavam, eles não estavam vendendo. Alguém foi lá e resolveu investigar, né? Então, conjunto de passos mentais e comportamentais explícitos, né? Até então o objetivo era voltar a vender sobremesas, né? Voltar a vender sorvetes. Aí foram analisar, foram entender qual que era a característica, qual que era a situação do mercado de sobremesas do McDonald's, em específico sorvete no Brasil. Foram entender que no Brasil o consumo de alimentos do McDonald's, de lanches do McDonald's, ele acontece basicamente em grandes shopping centers, né? Então a gente tem no Brasil alguns restaurantes McDonald's próprios, com pátio próprio, com estrutura própria de atendimento e tal, mas a maior parte dos restaurantes ela está alocada em shopping centers, né? E há uma característica no shopping center que é a praça de alimentação, ou seja, o McDonald's divide o espaço da praça de alimentação com outros restaurantes, lanchonetes, enfim. O consumo do sorvete no McDonald's diante desse cenário ele era algo complexo. Por quê? Porque o indivíduo que comprava o sorvete ele tinha que ou resolver o consumo do sorvete no momento em que ele retirava do restaurante, ou então ele resolver o consumo do sorvete depois, né? O problema é que ele tinha que enfrentar a fila 2 vezes, né? Ou então, se ele não enfrentava a fila 2 vezes, era mais aconselhável que ele comesse a sobremesa antes da refeição, né? Antes do lanche principal. Isso acabou fazendo com que o público se desinteressasse pela experiência de consumo da sobremesa, porque era ruim, era difícil, né? Você se estressava para consumir isso. Alguém teve a brilhante ideia, conjunto de passos mentais e comportamentais explícitos, de observar isso, observaram e propuseram uma solução. Ou seja, pensaram e agiram. Qual era essa solução? A solução era a implementação de novos pontos de venda específicos para sobremesa, os famosos quiosques que a gente conhece hoje em dia, né? E que não é mais uma particularidade do McDonald's. Então você tem outras redes aí de fast food, de lanche, que oferecem, né, stand não é a palavra certa, oferece quiosques, né, para venda de sobremesas em específico de sorvetes. Isso fez com que aumentou o custo, é verdade, porque eu precisei estruturar uma operação, uma perna na minha operação, na operação do McDonald's, mas isso trouxe como benefício
uma abrangência, uma presença maior de mercado. Ou seja, o McDonald's, as pessoas que compravam o sorvete do McDonald's não eram apenas as pessoas que compravam o lanche do McDonald's, mas quem fosse almoçar no restaurante do lado, né, também acabava comprando o sorvete, porque era uma experiência à parte, né, era um outro ponto de venda. Então é um dos grandes cases de aplicação de estratégia, de simplesmente se parar e entender algo além dos números, parar e entender algo além dos gráficos, né? Um gráfico por si só ele não diz muita coisa, né? Aqui um outro exemplo, né? Então tenho aqui uma declaração, é uma carta isso aqui, né? Eu não vou ler tudo para não ficar cansativo, mas acreditamos que a nossa primeira responsabilidade é para com os médicos, enfermeiros e pacientes, mães e pais, todos aqueles que utilizam nossos produtos e serviços. Para atender às suas necessidades, tudo aquilo que fazemos deve ser da mais alta qualidade, né? Que empresa que fez isso? Então, quando a gente fala de estratégia, é muito comum nós pensarmos em visão, missão, valores, etc., né? Quem pensou isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é o credo da Johnson & Johnson, né? Usado até hoje. O credo da Johnson & Johnson, ele nasceu no século passado e ele teve apenas uma revisão no pós-guerra e depois ele segue sendo o mesmo. É uma verdadeira carta de intenções, um compromisso, a declaração de um compromisso com a população, com a comunidade, com o entorno de onde ele está instalado, né? Então aqui é o que a Johnson & Johnson acredita, né? E como ela acredita, ela faz com que as coisas aconteçam na empresa dessa forma, ok? O resultado da estratégia aparece na sua implementação quando você aplica inteligência e recursos, né? Para a gente começar a falar, não, né? A gente já começou, mas começar a expandir um pouco mais a questão da estratégia, é muito importante nós entendermos os ambientes, né? Em gestão estratégica, nós temos dois ambientes, basicamente, o ambiente interno e o ambiente externo. E para que a gente possa entender, como no caso do McDonald's, né, entendeu qual era a origem da dificuldade, a gente precisa das análises ambientais. Em uma análise bem simplista, a estratégia pode ser definida como a melhor forma de alocar os recursos que a empresa tem para o atingimento de um objetivo. Para isso, a gente precisa entender que empresas não são iguais, ou seja, apesar de serem concorrentes em um mesmo mercado, possuem formas de agir diferentes, porque suas identidades estratégicas não são as mesmas. Talvez um concorrente do McDonald's não tivesse observado isso da mesma forma que ele observou. E eu não tenho certeza dessa informação que eu vou falar agora, mas segundo me consta, parece que o McDonald's no Brasil é o pioneiro na implementação desses quiosques de sorvete. Logo, denota para nós o fato de que essa situação ela foi percebida no McDonald's. Talvez outras empresas não analisassem, talvez outras empresas se conformassem. Então, empresas não são iguais, né? O que mostra isso muito claramente para nós são os processos de fusão e aquisição, né? Então, processos de fusão e aquisição, você pega lá dois bancos, né? Pô, banco é banco, né? Mas não é bem assim, né? Então, tem rollout de processo, tem a forma de como uma empresa pensa, como cada uma das empresas pensa, como cada uma das empresas se relaciona com o cliente, qual é a cultura delas e assim por diante, né? Quando a gente trata, então, de planejamento estratégico, a gente precisa entender como a nossa empresa funciona e também precisa compreender como funciona o ambiente, que é onde o nosso empreendimento, onde a nossa empresa está. Aí entram as análises ambientais, né? Você sabe se a sua empresa tem perfeita interação entre fatores internos e externos? Ou seja, uma oscilação na economia da China ou na negociação da China com os Estados Unidos, o que isso reflete na sua empresa, se tem reflexo ou não tem, né? Uma oportunidade de negócio que surgiu para você aproveitar, você tem ciência de que você tem recursos internos sólidos e consistentes, aliás, para que você possa aproveitar essa oportunidade e enfrentar esse desafio, né? Você como gestor, você conhece a real capacitação de atendimento e de produtividade da sua equipe, da sua empresa? Você sabe quais são as vantagens competitivas suas e dos seus concorrentes?
E você principalmente consegue saber, você conhece qual é a vantagem competitiva que o mercado quer comprar, que não é nem a sua, talvez não seja a sua, não seja do seu concorrente, seja a que o mercado quer comprar, né? Para responder essas perguntas é que a gente precisa das análises ambientais, né? Falando na análise ambiental interna, né, muito simples, ela é o que é dentro da empresa, é quando a empresa olha para dentro de si. Nessa análise, a organização busca conhecer quais são os recursos que tem à sua disposição. O conhecimento desses recursos é fundamental para a empresa poder se posicionar no mercado. O que é recurso, né? Recurso é tudo aquilo que a empresa tem disponível para funcionar. Eles podem ser classificados em até 5 categorias. Alguns autores gostam de falar de 4 categorias, mas outros dividem em 5, né? Quais são as categorias de recursos? Materiais ou físicos, tudo aquilo que a empresa tem que ela pode tocar, que é palpável, que não é humano e é palpável, né? Ela tem à sua disposição, ela pode mover, é tangível, etc. Recursos financeiros, ou seja, tudo aquilo que a empresa tem e que pode converter em liquidez, que significa liquidez ou que ela pode converter em liquidez de maneira rápida. Recursos humanos, recursos organizacionais, que é aquilo que a empresa possui. O que a empresa possui que não é físico, nem financeiro e nem humano? Marcas, patentes, processos de trabalho, fórmulas, etc., né? E recursos reputacionais, que é a reputação da empresa. A empresa é conhecida por ter um ótimo ambiente de trabalho. A empresa é reconhecida por ser uma empresa que se preocupa com segurança, que se preocupa com o meio ambiente, né? A gente vê campanhas muito bacanas da Heineken, né? Ela é uma empresa que produz cerveja, né? Se posiciona no mercado de cervejas, e a cerveja ela é uma bebida alcoólica, mas ela, ao redor do mundo inteiro, ela trabalha campanhas de que você pode tomar Heineken, mas você não deve dirigir, certo? A gente teve um caso recente na Vale do Rio Doce, né, com o rompimento da barragem lá em Minas Gerais, que fez com que a reputação da Vale começasse a ser questionada. Então, a gente viu vários movimentos acontecendo nesse interim e uma preocupação muito grande do CEO da empresa, do diretor executivo, em falar que a Vale ela é uma empresa sólida, ela é uma empresa confiável, né? Então, recursos reputacionais. Materiais ou físicos, financeiros, humanos, organizacionais e reputacionais. Se a gente passar uma régua aqui, a gente separa materiais ou físicos e financeiros do resto. Por quê? Porque esses são capitais tangíveis, eu consigo medir, eu consigo calcular, eu consigo tangibilizar. Recursos humanos, organizacionais e reputacionais, eles são capitais intangíveis. Eu consigo contar quantas pessoas eu tenho trabalhando na empresa, mas eu não consigo contar qual que é a capacidade que essas pessoas têm, qual que é a capacidade de entrega, o que essas pessoas podem fazer pela organização, qual que é a capacidade mental, a capacidade de realização, muito mais do que um número de pessoas, né? Recurso organizacional eu não consigo medir. Eu tenho um método de trabalho, eu tenho uma fórmula. Tá, mas e daí? O que isso te proporciona? Onde que isso te leva? Né? E reputação, eu sei se a reputação é boa ou é ruim, né? Mas o quanto isso proporciona de vantagem para a empresa eu não consigo saber. Então, eu preciso ter clareza se eu tenho os recursos certos para atingir o resultado que eu espero. Ou seja, eu tenho coisas da empresa, pessoas, bens, reputação, nome, à minha disposição para que eu possa atingir o meu objetivo de maneira rápida, clara e eficiente, né? Preciso também me perguntar se os meus recursos permitem que a minha performance financeira ou operacional seja a melhor possível, né? Então é aí que entra a inteligência. É aí que a gente começa a pegar o pensamento estratégico, que é algo que todos nós temos, né? E começamos a estruturar isso e trazer à luz a nossa inteligência, o nosso talento individual na formulação de estratégias. Como que os meus recursos interagem com as variáveis do ambiente de mercado? A gente vai vou conceituar um pouquinho mais para frente ambiente de mercado, mas eu tenho recursos adequados para concorrer com o mercado, né? Os meus recursos, eles estão ou deveriam estar sob meu controle? Já as variáveis de mercado não estão, né?
tudo que eu tenho dentro da empresa deveria estar sob meu controle. Eu tenho gerência sobre isso. Variáveis de mercado eu não tenho. Então, eu não controlo o ambiente externo. Eu posso influenciá-lo. O ambiente de mercado, desculpa. Né? Eu posso influenciá-lo, mas eu não o controlo. Já os meus recursos, eu tenho gerência sobre eles. Eu gosto de usar o caso do ex-presidente da Nissan, né, do Carlos Ghosn. Ex-CEO e presidente do conselho da Nissan, Carlos Ghosn, é preso no Japão. Né? Então, nesse caso, eu não tenho controle sobre as variáveis de mercado. Então, ele foi preso, o que aconteceu? Meio que imediatamente, as ações da Nissan fecharam com queda de 5,45% na Bolsa de Tóquio. Né? Pelo mundo, né, onde tinham nas bolsas onde eram negociadas as ações da Nissan, a gente teve comportamentos bem semelhantes. No Brasil, se não me engano, salvo engano, isso não aconteceu de maneira tão rápida, porque era um feriado, era um final de semana prolongado. Então, ele foi preso no dia de feriado onde a bolsa não operava. Né? Quando a gente fala de ambiente de mercado, é o mundo, né? O mundo. Onde que a empresa está? Né? O mundo. Nosso negócio está no mundo, ok? Simples fato do nosso negócio nascer, ele estar no mundo, estar no mercado, já caracteriza a competição. Né? Então, nosso negócio existe. Ele é primeiramente influenciado pelos acionistas, que têm interesse no sucesso dele, têm interesse na valorização do negócio e no bom êxito dele, e também pelos empregados. Né? Então, os empregados também influenciam o resultado do meu negócio. Temos os clientes, que influenciam externamente. Esses já não estão mais no meu controle. Fornecedores, eu posso selecionar, posso avaliar, posso ser criterioso, mas eu não gerencio fornecedores. Competidores, com certeza eu tenho, né? E tenho de verdade competidores e eles influenciam o andamento da minha empresa. Temos os governos. Então, os governos eles geram influência sobre a nossa empresa, sobre o nosso negócio, com leis, regulação, etc. Né? As instituições financeiras, então os bancos e cooperativas de crédito, instituições financeiras em geral, acabam exercendo influência sobre o nosso negócio. Os sindicatos, os grupos de interesses especiais e os meios de comunicação. Aliás, nunca na história do mundo os meios de comunicação influenciaram tanto um negócio como acontece hoje em dia. Então, eu tenho a minha empresa, com seus recursos aqui dentro, os acionistas e os empregados. Isso tudo é interno. Clientes, fornecedores, governo, grupos de interesses especiais, meios de comunicação, sindicatos, instituições financeiras e competidores são externos, eles estão no mundo. Eu não tenho gestão sobre eles, mas eles influenciam o meu negócio. Agora, existe uma outra dimensão que influencia mais ainda, ela orbita ao redor do ambiente de mercado, que é onde está o nosso negócio, onde está o negócio do nosso competidor. São as variáveis macroambientais. Né? Entre elas eu destaco as variáveis socioculturais. Né? Então eu tenho uma empresa que produz um produto ou faz um serviço, né? Em uma região altamente desenvolvida socioculturalmente. Né? Então tem empreendimentos que você vê muito nitidamente que funcionam, que tem mercado em São Paulo, nos grandes centros, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Mas se forem para regiões mais interioranas, mais simples, com um mercado, com pessoas com outro nível sociocultural, elas não têm êxito. Né? Variáveis legais, nosso país é altamente controlado, então as leis elas influenciam o nosso negócio. As variáveis econômicas, então não adianta eu produzir bens de luxo se o país não está consumindo, se onde eu estou, né, não está consumindo bens de luxo, por exemplo. O contrário também é verdadeiro, né? Então eu posso ser uma empresa que produz bens de luxo e o mercado está consumindo. Você pega, por exemplo, Dubai, né? As variáveis socioeconômicas elas têm comportamento diferente em Dubai do que tem no Senegal, por exemplo.
e isso influencia os negócios envolvidos dentro desses ambientes de mercado. Variáveis globais, ou seja, eu falei agora há pouco, né? A China está se entendendo um pouco melhor nas últimas semanas com os Estados Unidos, né? Isso já trouxe reflexo direto em produtos brasileiros que são exportados para a China. A China segurou um pouco a demanda e voltou a consumir produtos norte-americanos. Variáveis políticas, né? Nós vivemos um momento bem intenso politicamente falando no Brasil, e essas variáveis elas influenciam os negócios, né? Basta você observar como que é o ambiente de mercado, como é que o mercado se comporta em ano eleitoral, né, no Brasil, principalmente se não for o municipal, né? Se for a corrida presidencial e etc. O país ele tem um comportamento diferente, né? Então essas variáveis políticas elas influenciam, elas estão orbitando também, né? E influenciam o ambiente de mercado da nossa empresa. E por fim as variáveis tecnológicas, né? Então, eu posso ter uma empresa que depende de tecnologia, mas naquela região onde eu tenho interesse em instalar uma fábrica, eu não tenho estrutura tecnológica, não tenho infraestrutura de telecomunicações, etc. Então nem adianta, né? Então as variáveis tecnológicas também influenciam no negócio. Quando a gente fala da análise ambiental externa, a gente está falando da olhada, da conferida, do estudo desse ambiente de mercado, né? Então eu preciso olhar ao redor para traçar cenários, formular estratégias mais abrangentes, com visão clara de como funciona o mundo ao redor da empresa, né? Isso é estar no mínimo um passo à frente da execução, né? Quando a gente faz a análise do ambiente externo, a gente pode nos antecipar a oportunidades e ameaças, né? Então o nosso ambiente externo, essa visão de ambiente externo, possibilita que a gente consiga se antever às situações críticas que a empresa pode vir a enfrentar. Como é que eu faço para pegar o meu negócio e entender como funciona, como é que transcorre a situação dele no ambiente de mercado, etc., né? Uma ferramenta bastante conhecida é a análise SWOT. Academicamente falando, é uma das mais divulgadas, né? Porém, às vezes a gente se esquece de usar o SWOT de usar o SWOT de maneira efetiva, né? A gente acaba sendo bem acadêmico aqui. Então, análise interna me entrega os pontos fortes e os pontos fracos do SWOT, né? As minhas forças e as minhas fraquezas, o S e o W, né? A análise externa me entrega o quê? As oportunidades e as ameaças, o O e o T, ok? Só isso? Basta eu saber quais são os pontos fortes, né? Basta saber quais são os pontos fracos, só eles se relacionam. E outro erro muito comum, engano muito comum das pessoas é tratar isso como uma dicotomia, né? Cada ponto forte gera uma oportunidade, cada ponto fraco gera uma ameaça. Não necessariamente. Está vendo as setinhas aqui? As setinhas são os movimentos que eu tenho que fazer. Quando eu faço SWOT, quando eu faço análise interna ou análise externa, eu preciso verificar se os meus pontos fortes podem mitigar, diminuir, né, ameaças. E o contrário também é verdadeiro. As ameaças que existem no ambiente de mercado, elas podem destruir meus pontos fortes, elas podem suplantar meus pontos fortes e assim por diante. Então é uma grande ferramenta que nós usamos a favor da estratégia, mas precisamos sair, né, do acadêmico, ok? O simples fato de uma empresa existir, né, faz com que ela sofra uma das 5 forças de Michael Porter, né, que é a competição no setor. O setor ele gera competição, né? Então, o que são essas 5 forças? Elas são as forças que a empresa sofre, que a empresa sente no ambiente de mercado, né? Então, Porter diz que a empresa sofre a força da competição no setor, poder dos compradores. Então, quem compra de mim tem poder sobre mim. Quem dita a regra do relacionamento? Você vai comprar um carro 0 km, por exemplo, né?
A maioria deles tem preços tabelados, tem regulação regional, às vezes até você não consegue comprar um carro novo de uma marca em outra cidade, porque as empresas se organizam nisso e você não consegue lutar contra, né? Ou seja, o poder dos compradores ele é baixo, né? Então, quem está vendendo dita a regra, ok? Quando eu falo do poder dos fornecedores, né, você está comprando esse automóvel. Então, quem está te fornecendo tem um alto poder de barganha sobre você, né? Agora, vamos imaginar a indústria automotiva, né, a empresa que faz o automóvel, tá? Então, ela tem lá os fornecedores de pneu, por exemplo, Goodyear, Continental, Bridgestone Firestone, Pirelli, Michelin, ok? Pneu tem fórmula diferente, tem formato diferente, aplicação diferente, mas basicamente todas elas produzem produtos semelhantes, né? Então, se numa negociação o fornecedor de pneu ele endurecer, ele não chegar no nível de negociação que seja satisfatório para a empresa produtora do automóvel, ela simplesmente faz o pedido com o outro, né? Então, o poder dos fornecedores é baixo nesse caso. Novos entrantes, então existe uma força que a empresa sofre, né, que a empresa sente, que é a ameaça de novos entrantes no mercado. Então, você tem lá seu negócio e existe uma ameaça de entrada de outro player nesse seu negócio, né? Então, isso exerce uma força sobre a empresa. Então, você sempre tem que estar atento a esses movimentos, estar precavido a esses movimentos. Produtos substitutos, né? Da mesma forma que algum novo entrante pode entrar um novo produto que substitui o seu que você produz, né? A gente já viu muito acontecer isso, máquina fotográfica, Walkman, quem aí lembra do Walkman, né? Aquele da Sony, ou então aquele lá dos anos 90, aquele amarelo com aquele disco transparente no meio, né? Tudo isso foi substituído por outros produtos que vieram após, né? Que vieram na sequência. Hoje em dia, muitos de nós usam streaming de música e não sabe mais o que é uma mídia de música, né? Só os saudosistas lá que gostam de vinil, que lembram disso, tem contato com esse tipo de tecnologia mais antiga, né? Vieram outros produtos e substituíram, ok? No Brasil, existe uma sexta força. Modelo de Porter. No Brasil e outras economias onde o controle é alto, existe uma sexta força, que é o governo, né? Então, além de eu me preocupar com a competição no setor, além de me preocupar com novos entrantes, com produtos substitutos, com compradores, com fornecedores, eu preciso me preocupar com o governo. O governo regula altamente a atividade econômica no nosso país e em outras economias que a gente conhece bem de perto. Então, o governo também exerce força sobre a empresa. E para que serve isso? Isso serve para que eu olhe, é uma das lentes que eu coloco nos meus olhos para enxergar o ambiente de mercado, como ele funciona e como que as coisas podem acontecer, ok? Como tem que ser as minhas estratégias. Continuando, a definição da identidade estratégica. Isso é uma expressão identidade estratégica que eu gosto de utilizar, né? E é a impressão digital, né? Qual que é a marca que a empresa tem? E não é além da marca do produto, além do nome dela, né? Esses conceitos de identidade estratégica, eles foram meio que deturpados no período compreendido entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000 ali, entre os anos 90 e 2000, pela explosão dos programas de gestão da qualidade. O mundo precisava, né? O Brasil abriu as fronteiras, o Brasil abriu o mercado e o mundo precisava saber se os produtos brasileiros eles eram bons ou não eram, né? Na época, a única forma de se garantir isso era uma certificação de um órgão internacional que garantia o mínimo de padrão, né? E aí veio a necessidade, muitas empresas tendo necessidade de ter uma missão, uma visão e valores, né? Então você tinha coisas para prateleira, você tinha coisas para recepção de empresa e não identidade estratégica que a empresa realmente vivia, né?
Essa identidade estratégica, por sua vez, ela precisa estar presente em tudo que é feito na organização, sendo algo maior do que a visão e missão descritos no verso dos crachás dos funcionários ou naquela moldura dourada lá na recepção. A visão é o alvo que a empresa tem, ou seja, para um futuro breve, a médio ou longo prazo, o que ela quer atingir, né? Para constituir um alvo, é importante que todos na organização assumam o compromisso de sempre pensar na visão da empresa em tudo que fazem. Caramba, será que aquilo que eu estou fazendo nesse momento está alinhado com a visão da empresa? Será que eu tomar essa decisão, eu vou estar alinhado com a visão da empresa? Tudo que é feito na empresa precisa estar alinhado com a visão estabelecida no planejamento estratégico. Exatamente isso que eu acabei de falar. Eu vou fazer uma viagem pela empresa e vou reservar um hotel e vou fazer questão de alguns mimos lá no quarto do hotel porque eu estou longe de casa, etc, etc, etc. Mas a minha empresa quer ter eficiência em custo, né? Então, está alinhado com a estratégia da empresa, está alinhado com a visão da empresa, né? Eu não poderia ter um pequeno sacrifício ao meu capricho em nome de algo maior, né? Que seria o objetivo da empresa, né? A missão, por sua vez, ela é entendida como um compromisso. Enquanto a visão ela é o alvo, a missão é o compromisso. A empresa assume publicamente com relação à sua forma de agir em tudo para alcançar a visão. Ela estabelece um compromisso. Para que a gente seja a melhor empresa até 2025, a gente vai fazer isso, isso, isso e isso. Vamos agir dessa forma. Esse é o nosso compromisso. Então é um acordo, né? Se a sua empresa tem em sua visão o objetivo de ser reconhecida como referência no mercado em que atua dentro dos próximos 5 anos, a sua missão precisa contemplar, entre outros compromissos, a busca da excelência em processos e capacitação constante. Então, visão, alvo que se quer atingir. Missão, compromisso assumido com os stakeholders. Os valores, por sua vez, são aquilo que vão nortear essas ações. Valor é aquilo que você não abre mão daquilo, né? Eles refletem ao nível mais básico possível aquilo que a empresa realmente é. Por meio desses valores é que a sua empresa vai percorrer o caminho, que é a missão, até a concretização da sua visão, né? Stephen Covey já nos lembrava lá nos 7 hábitos, né, que os valores são os mapas que usamos para percorrer os territórios por onde temos que passar e que estão baseados nos princípios do que é certo ou é errado. A estratégia da empresa ela é sustentada pelos valores da organização. Então, valores, essência da identidade estratégica da empresa. Bom, você deve estar se perguntando, sei de tudo isso, né? Por que nunca funciona? Por que não funciona o programa de planejamento estratégico na minha empresa ou em outras empresas que eu conheço, né? A maioria desses programas morre antes mesmo de começar, justamente porque a identidade estratégica fica restrita a molduras douradas. A empresa não envolve as pessoas. A empresa comete o ledo engano de tratar o planejamento estratégico como algo restrito somente ao nível estratégico da empresa. E isso é o início do fim, né? Definir uma visão e uma missão não é um capricho acadêmico ou excesso de preciosismo que os programas de gestão da qualidade trouxeram, né? O desenvolvimento dessa identidade precisa ser bom o suficiente para poder nortear todas as ações de seus stakeholders. Okay? Algumas ferramentas bastante interessantes e relativamente jovens, né, para a gente aplicar no planejamento estratégico, né? A gente tem o Canvas. Você deve estar se perguntando, então, por que muitos programas de planejamento estratégico fracassam, né? Ora, eles fracassam porque a maioria desses programas fica restrito ao nível estratégico da empresa. A empresa resolve não descer isso para o nível tático e para o nível operacional, e a visão e a missão fica restrita às molduras douradas na recepção das empresas. Definir uma visão e uma missão não é um capricho acadêmico ou excesso de preciosismo que os programas de gestão da qualidade trouxeram.
é algo sério. O desenvolvimento dessa identidade precisa ser bom o suficiente para nortear todas as ações de seus stakeholders. Todas as pessoas na empresa precisam estar engajadas com a busca da missão, a busca da visão, o compromisso da missão e o amparo dos valores em tudo aquilo que elas fizerem. Se eu formulo estratégias, né, eu preciso colocá-las em ação. E algo que é muito importante em um programa de gestão estratégica, em um programa de planejamento estratégico, é a avaliação de desempenho, né? A avaliação de desempenho, eu gosto dessa imagem proposta pelo Magui e pelo Prussak lá nos idos dos anos 90, que para mim não fica antiga nunca, né? Que é, entre a formulação da estratégia e a execução, eu preciso avaliar, eu preciso ter algo no meio, preciso avaliar o desempenho para saber se aquilo que foi pensado aqui, quando está sendo executado aqui, está saindo do jeito que foi pensado aqui. Então, a avaliação de desempenho ela é muito importante nesse nosso cenário. Indicadores de desempenho. Para medir performance, para medir desempenho, eu preciso de indicadores. Indicadores são medidas, são métricas, né? Se o indicador de desempenho precisa estar alinhado com as estratégias da empresa, ele precisa ser medido de forma efetiva e precisa. Como que eu defino, então, os indicadores de desempenho? Já que eu preciso avaliar performance, avaliar desempenho, eu preciso de métricas, indicadores, né? Os indicadores que eu resolvo criar ou escolher para nortear as decisões do meu negócio, eles precisam estar alinhados com as estratégias da empresa, precisam ser medidos de forma efetiva e precisam estar ligados à geração de valor. Porque não adianta eu medir aquilo que não gera valor. Os meus indicadores precisam gerar valor para o negócio. Nunca, jamais, em hipótese alguma, crie uma rotina para avaliação de desempenho sem o alinhamento com as estratégias da empresa. Às vezes nós vemos pessoas que não têm conhecimento amplo da estratégia da companhia fazendo avaliação de desempenho, fazendo controle de indicadores. Isso é muito perigoso. Isso pode desvirtuar o direcionamento estratégico da empresa. Para que eu possa medir, eu preciso criar métricas. Para que eu crie as métricas, eu preciso conhecer os objetivos estratégicos da empresa. Aí nós temos uma contribuição bastante importante de dois caras, né, Kaplan e Norton, que criaram uma metodologia chamada BSC, ou Balance Scorecard, que é uma metodologia de avaliação de desempenho, de indicadores de desempenho e medição de desempenho. Ele preconiza que a empresa precisa ter um mapa estratégico, que nada mais é do que um conjunto de objetivos que se interligam entre si, distribuídos entre 4 grandes dimensões, que são chamadas de perspectivas. A perspectiva de finanças, a perspectiva de mercado, de processos internos, de pessoas e aprendizado. Segundo eles, estas grandes áreas de uma empresa podem caracterizar seu mapa estratégico porque contemplam todos os subprocessos possíveis em uma organização. Falando especificamente do BSC, vamos imaginar um modelo nosso aqui de mapa estratégico. Então, vou criar a perspectiva de finanças, perspectiva de mercado, perspectiva de processos internos e perspectiva de pessoas e aprendizados. Dependendo do autor que você vai, da tradução ou do autor que você vai buscar, a perspectiva de mercado é conhecida como marketing ou vendas. A perspectiva de pessoas e aprendizado é conhecido como apenas de gente e por aí vai, né? Cada perspectiva dessa precisa de objetivos, né? Então eu traço objetivos para essas. Por exemplo, em finanças eu tenho um grande objetivo estratégico, que é o crescimento do EBITDA. Em finanças eu tenho um grande objetivo estratégico, que é a redução do capital de terceiros e a redução do prazo médio de recebimentos. Na perspectiva de mercado, eu tenho um objetivo estratégico forte, que é o aumento de market share. Eu tenho, para essa jornada de planejamento estratégico que eu estou conduzindo, é estratégico para mim que eu domine o mercado
do Nordeste do país. E também é importante, na minha perspectiva de mercado, que eu faça o lançamento de 3 novos produtos por ano. Na perspectiva de processos internos, eu quero como objetivo estratégico aumentar o prazo médio de pagamentos, garantir a certificação ISO 9001 para a companhia e redução de valores, redução, na verdade, de devoluções de clientes e também redução das reclamações de clientes. E eu tenho como objetivo para pessoas e aprendizados figurar no ranking do Great Place to Work, no mínimo em 20º lugar, reduzir o turnover e aumentar o nível de satisfação com o clima organizacional do meu público interno. Então, são esses os objetivos estratégicos, por exemplo, que a nossa empresa tem para essa jornada de planejamento estratégico que ela está enfrentando. Veja, esses objetivos, eles são isolados de cada perspectiva? Não. Eu preciso interrelacionar esses objetivos. Então, o aumento do market share, ele influencia o crescimento do EBITDA, ele está ligado ao crescimento do EBITDA, que está ligado à redução de capital de terceiros, que está ligado à redução de prazo médio de recebimentos. O lançamento de 3 novos produtos por ano está relacionado à redução do prazo médio de recebimentos. A redução do turnover, ela está relacionada com a devolução de clientes, ela está relacionada com o clima organizacional, ela está relacionada com a certificação ISO e assim por diante. Então, isso é um mapa estratégico de objetivos estratégicos que eu preciso para a minha empresa. E, a partir daqui, agora eu vou medir. Eu tenho que medir se o meu EBITDA está crescendo ou não está. Se eu estou tendo redução de capital de terceiros ou não estou. Né? Então, são coisas distintas que se complementam. Uma coisa é o objetivo, outra coisa é a métrica, que é o indicador. Estou conseguindo ou não estou conseguindo, como estou. E outra coisa é a estratégia, como que esses objetivos eles se influenciam entre si para que eu possa alcançá-los e cumprir com a minha visão. Certamente, quando eu tiver atingido todos esses objetivos, eu já estarei próximo do atingimento da consagração da minha visão, da visão da empresa. E aí entra o quê? Falei de objetivo, falei de estratégia, falei de indicadores. Precisamos agir, né? Precisamos colocar os planos, as ações em prática, né? Precisamos dos nossos planos de ação. O plano de ação é algo tão simples, uma das coisas mais simples que existe na gestão e no planejamento estratégico. Talvez por ser tão simples, muitas pessoas negligenciam e as iniciativas estratégicas não se transformam em táticas e, por consequência, acabam por não acontecer justamente porque se negligencia no plano de ação. E a coisa é bem simples mesmo, porque depois de definir os objetivos estratégicos da empresa e suas metas, basta apenas pensar em o que fazer para atingir, por que fazer e como fazer e assim por diante. Um exemplo de plano de ação aqui. O que fazer? Instalação de uma máquina de medição por coordenadas. Por que fazer? Né? Para prestar um serviço de medição e calibração dimensional. Qual que é o local da execução? O laboratório de metrologia dimensional. Quando vou realizar? Até 30 de março desse ano. Né? Quem realizará? O fornecedor, juntamente com os técnicos do laboratório. Como vai fazer? Inicialmente, colocar a máquina de medição no local demarcado, ligar a parte de ar comprimido, ligar a parte elétrica, testar os componentes, realizar medições iniciais para testar a performance do equipamento e realizar a calibração da máquina. Quanto que isso vai custar? R$ 7.200. Então, os planos de ação, eles são a coisa mais simples e ao mesmo tempo mais integradora de uma política de gestão estratégica, de um programa de planejamento estratégico. E é justamente aqui que as empresas deixam de lado, é justamente aqui que as pessoas não acompanham. E aí os programas de planejamento estratégico acabam fazendo água. E agora, o que a gente faz? Basta tirar as ideias da sua cabeça, estruturar, criar ações para que elas aconteçam, colocar essas ações em prática, avaliar a assertividade delas e realizar os ajustes necessários e jamais parar de fazer isso.
Planejamento estratégico precisa ser processo dentro da empresa. Tem que ter começo, meio e fim, tem que ter dono, tem que ter responsável. Não pode esquecer da estratégia, não pode esquecer das ações que precisam ser feitas para atingir os objetivos. Senão a empresa ela vai continuar sendo levada pela maré ao invés de influenciar o seu caminho, né? Ok? Bom, é isso. Agradeço a atenção de vocês. Procurei fazer uma síntese bastante simplificada em linguagem comum, justamente porque a gente tinha a ideia de descomplicar a gestão estratégica, né? Descomplicar o planejamento estratégico, mas fico à sua disposição. Se quiser discutir o assunto, se quiser conversar mais a respeito, quiser saber de onde eu já implantei isso durante a minha carreira, eu fico à disposição. Agradeço sua paciência e o seu interesse pelo tema e desejo uma ótima sequência de dia para você aí. Um abraço. Tchau, tchau. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram desse evento. Se você ficou com dúvidas sobre esse tema, entre em contato através do e-mail do apresentador. Visite o nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para excelência na gestão, aprimoramento de processos de negócio, conformidade regulamentar e governança corporativa. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.